Fala nação, chegando na tarde dessa terça-feira aí com as notícias do Flamengo. Flamengo que vem de uma vitória aí contra o Vitória, golaço do Arrascaeta, vai jogar amanhã contra o Central Córdoba, segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Mas vamos embora para as notícias aí. E se você é novo no canal, se inscreva no canal, deixa seu like aí e vamos embora para as notícias do Flamengo aí. Amanhã tem Flamengo na Libertadores, pega o Central Córdoba da Argentina. Você vai ver ao vivo na Globo, depois do novelão, depois de Vale Tudo. Quem tá lá no palco do jogo é Débora Gares. Informações do Flamengo pra gente, querida Débora. Tudo bom, Escobar? Boa tarde para você, para todo mundo ligadinho com a gente. Primeiramente, nossos sentimentos aos familiares e amigos do grande Manga. Falando de Flamengo, o time treina hoje à tarde no CT do clube, última preparação para essa partida, e o técnico Felipe Luiz deve mexer no time mais uma vez. Por que isso? Porque a prioridade do clube é o Campeonato Brasileiro nesta temporada e porque alguns jogadores sentiram muito o desgaste da data FIFA e também das viagens recentes. A gente viu, por exemplo, que o Arrascaeta voltou para o jogo de domingo contra o Vitória, fez inclusive o primeiro gol do Flamengo, mas não atuou os 90 minutos, talvez comece no banco de reservas. Já o Bruno Henrique entrou durante a partida, fez o segundo gol, quem sabe possa vir como titular. Gonzalo Plata anda querendo espaço nesse time titular também. E a grande expectativa é com relação ao retorno do atacante Pedro, que não joga desde setembro do ano passado, quando sofreu aquela grave lesão no joelho, já está treinando normalmente, já está recuperado, talvez possa aparecer na lista dos relacionados, mas tudo isso saberemos só depois desse treino de logo mais. Escobar, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado a craque Débora Gares. Um abraço para você, Débora. Olha só, Central Córdoba é um dos estreantes nessa Libertadores, vai pegar logo de cara o Flamengo no primeiro jogo fora de casa. Pensa que os jogadores estão com medo? Eles estão animados para visitar o Rio, Maracanã. São Sebastião do Rio de Janeiro, fábrica de cartões postais mundialmente conhecidos. Copacabana. Entre os argentinos, um destino carioca indispensável tem 4 linhas, 2 balizas. Tem muitos estádios lindos, mas eu acho que o Maracanã é mítico. Para mim, vai ser um sonho jogar lá. Para mim vai ser um sonho jogar aí. O Matias Peredio é atacante do Central Córdoba. O clube da cidade de Santiago del Estero tem 105 anos de história, mas nunca tinha jogado a Libertadores. Conquistou esse direito após o título da Copa da Argentina de 2024. E logo na primeira partida fora de casa, o Central Córdoba vai enfrentar o Flamengo no Rio de Janeiro. Um tricampeão do continente na cidade dos sonhos de tantos deles. Vamos para aí, mas vamos para fazer história. Ganhar os 3 pontos para seguir no nosso objetivo de chegar nas oitavas de final. Alguns ônibus da torcida do Central partiram de Santiago del Estero na noite de domingo. São 2.750 quilômetros lá do norte da Argentina até o Rio de Janeiro. É claro que o que move essa galera é o futebol. Mas chegando aqui, os torcedores do Central Córdoba vão curtir o Rio de Janeiro. E um point dessa visita é certo: a praia de Copacabana. A paisagem, eles não conhecem nada disso. O mar, para mim, é a primeira vez. É uma loucura, muito bonito. Não, é loucura, é hermoso. Ele sabe que a gente vai tomar uma coça dentro do Maracanã, porque Mengão, Felipe Luiz está quebrando tudo. Confiança num Flamengo de jogadores tão conhecidos quanto essas paisagens. De La Cruz, Arrascaeta, Pedro, Bruno Henrique. Ir no Maracanã e ganhar, ou até trazer um empate, seria algo histórico pra gente. Confiança faz parte do jogo. Para os torcedores argentinos, os anfitriões têm uma dica: aproveitar a cidade, só isso que eles podem fazer. Porque ganhar do Flamengo é impossível. A Justiça do Rio concedeu liminar, liberando São Januário para receber o jogo entre Vasco e Flamengo, derrubando um veto da Polícia Militar que alegava falta de segurança. Só que a diretoria do Vasco anunciou que o clássico do dia 19 vai ser no Maracanã. Vasco negociou um acordo com Flamengo e Fluminense, gestores do estádio, para mandar 8 jogos lá esse ano. Trazendo as atualizações do Mengo. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, pessoal? Um grande abraço a todos. Pois é, Flamengo que estreia amanhã em casa na Libertadores, aqui mesmo no Maracanã. Jogo 21h30 contra o Central Córdoba da Argentina. Flamengo que já começou bem os trabalhos, né, nessa Conmebol Libertadores. Venceu em casa há muito tempo, não vencia fora de casa e conseguiu essa vitória sobre o Deportivo Táchira de 1-0.
aquele gol do Juninho. Então abriu 1-0, abriu também 3 pontos no grupo, porque Central Córdoba e LDU empataram. Então o Flamengo é o líder do grupo, vencendo, fazendo aquele dever de casa aqui no Maracanã amanhã, amplia ainda mais essa vantagem no grupo aí, ainda se depender dos outros resultados ali, então fica ainda mais folgado. Então é muito importante essa partida de amanhã aqui no Maracanã. O Flamengo espera que volte a ser uma fortaleza ali, teve um período muito bom de um Penharol a outro, digamos assim, né? De 2019 a 2024, porque ano passado o Flamengo acabou derrotado, perdeu aquela invencibilidade longa que tinha ali, 17 vitórias consecutivas, mais de 20 jogos em sequência no Maracanã sem perder, e foi um baque aqui no ano passado. Mas o Felipe Luiz e seus comandados vêm muito bem, a expectativa é muito boa, jogadores recuperados aí. O Danilo talvez ainda, pode ser que demore mais um pouquinho, aí fica uma grande expectativa. Bruno, Mari, amigos, será que o Pedro pode ser relacionado já para essa partida contra o Central Córdoba? Vai demorar mais um tempinho, pelo menos para sentir o gostinho, a emoção de estar novamente entre os relacionados? Aí depende ainda, tem um treinamento, ele está treinando com o grupo. Felipe Luiz, na última coletiva de imprensa, depois do triunfo sobre o Vitória lá na Bahia, ele disse que está muito perto. O doutor pode falar um pouquinho melhor, mas está muito perto. Então, ele tem usado cautela, mas aí seria aquele... Vai ser passo a passo, Pedro, sabe? Entrando alguns minutinhos, para depois, quem sabe, completar 45 minutos, 90 minutos, e lá no Mundial ele está um pouco mais próximo da sua forma, quem sabe. Então fica essa expectativa aí, mas o Flamengo tem que cumprir o seu papel aqui amanhã no Maracanã, contra o Central Córdoba, 21h30, é Libertadores e vale demais aqui no Maracanã. Bruno, Mário. Até porque o Flamengo deve estar entre aqueles clubes que vão disputar a primeira posição geral, né? Nessa fase, o que vai lhe garantir mando de campo na reta final da competição. Matheus Gonçalves não está sendo utilizado pelo Felipe Luiz por uma opção do treinador. Contra o Vitória não entrou em campo, contra o Deportivo Táchira não entrou em campo, contra o Internacional entrou e ficou 1 minuto, entrou aos 89 minutos do segundo tempo. Contra o Fluminense não entrou em campo. Contra o Fluminense novamente no primeiro jogo, ficou 10 minutos, entrou ali nos minutos finais. Então ele está sendo muito pouco utilizado pelo técnico Felipe Luiz. E como essa pessoa me perguntou se tinha acontecido algo, se tinha algo, enfim, poderia ter sido o comportamento do jogador, qualquer coisa desse tipo. Não, é uma opção técnica do Felipe Luiz. Agora vamos falar do Lohan, galera. O Lohan ele tem se destacado no Sub-20 depois... de quase ser vendido pelo Flamengo ao CSKA. O jogador chegou aí ao aeroporto, não viajou na ocasião por conta de um imbróglio envolvendo os clubes, empresários, quase foi para o Fortaleza por empréstimo, não foi porque em cima da hora os empresários não toparam, porque receberam uma proposta do Red Bull Bragantino. Desde então o Lohan desceu para o Sub-20. E aí o José Boto deu uma entrevista aqui ao canal Vene Casagrande dizendo que ia tentar resgatar o atleta e o ser humano Lohan. E esse trabalho está sendo feito. E está sendo comandado por Nuno Campos, treinador do Sub-20, técnico português que assumiu recentemente essa responsabilidade. E como esse trabalho está sendo feito? Através de conversas em particulares com o jogador, obviamente uma exigência máxima em cima dele de comportamento, parte tática, ele está evoluindo bastante. O Nuno Campos está ensinando ele a parte tática, algo que no entendimento do José Boto e do próprio Nuno Campos ele não teve, porque acabou pulando etapas por ser um jogador de nível técnico alto, e aí pulou etapas até chegar ao profissional. Então esse trabalho está sendo feito com ele. Ou seja, digamos assim que você é um estudante e você está tendo uma aula particular. Lembra disso? O que eu acho vergonhoso, eu tenho até vergonha de falar isso, mas a minha mãe tinha necessidade de pagar aula particular para eu aprender algo que eu deveria ter aprendido na escola. É assustador isso, né? Pois é. Não repita isso, tá? Estude na escola para sua mãe, seu pai, ou ninguém precisar pagar aula particular para você pós-escola. Assustador um negócio desse. Mas é basicamente isso que está acontecendo com o Lohan. Ele tá tendo um reforço escolar para ele poder evoluir a parte tática, porque a parte técnica dele já é muito acima dos demais, tanto é que no Sub-20 ele se destaca fácil, mas
Eles querem fazer o jogador evoluir esse entendimento de jogo e também a intensidade dele. O Lohan, estão trabalhando isso com ele no Sub-20, a intensidade. O tempo todo está intenso durante os jogos, algo que faltava nos jogos do time profissional. A gente percebia isso com uma certa facilidade. E tem também um trabalho com a psicologia do clube, a psicologia faz um trabalho com ele, até para entender como que é o estilo de vida dele fora do clube, como que é o comportamento com os amigos, como que é a vida dele. Isso faz parte, tá certo. Eu acho que o clube está extremamente certo, até porque dessa maneira, com certeza, essa joia vai voltar a ficar valorizada, não só dentro do Flamengo, mas também para o mercado. Então, é dessa maneira que o trabalho está sendo feito. Estão reeducando o Lohan, digamos assim, e o Lohan, ele comprou a ideia, está se dedicando bastante. Todo mundo está falando isso dentro do ninho do urubu. Bacana demais. Tomara que dê certo e o Lohan se torne, digamos, um reforço caseiro para o técnico Felipe Luiz em um futuro próximo, talvez ainda em 2025. Ô Braz, me conta outra história, né? A gente tá falando aqui sobre renovações, mas tem jogador que pode chegar na próxima janela. Aliás, a gente já vem falando dele aqui há bastante tempo, que é o Jorginho. Veio pro Brasil, fez um test drive ali para ver se a família curtia, tinha o Flamengo como prioridade, mas também estava com o radar ligado, de olho em outras propostas. Isso tá mais perto de fechar? O Flamengo avançou nessa negociação? A coisa está caminhando também. Foi até uma notícia que foi dada inicialmente no canal Arazo Rubro Negro. Eu pude confirmar que, de fato, no domingo teve uma reunião do Boto com representantes do Jorginho, onde eles alinharam, né, entenderam um pouco mais em questão de valores, a questão contratual. Então, assim, está cada vez mais próximo esse acerto. O Jorginho agora já manifesta mais a vontade de jogar no Flamengo. Então, assim, são detalhes mesmo que separam esse acerto aí, essa assinatura de contrato. Por mais que outros clubes estejam interessados no Jorginho, hoje a tendência é que o Jorginho feche de fato com o Flamengo, e essa reunião no último domingo agora foi crucial aí para alinhar as expectativas de ambos os lados. Os empresários do Jorginho quiseram ou estavam querendo ouvir propostas da Europa, propostas depois da participação na Champions, aquela coisa toda. O Flamengo sempre foi a prioridade do Jorginho. O Jorginho sempre deixou isso muito claro nas conversas, nas negociações. Só que os empresários queriam ouvir propostas de fora. E aí o Boto acelerou o processo. Não vou perder para fora. E aí tem essa conversa no domingo, e essa conversa eles já colocam valores, né, ali, já deixa alinhado o valor. E isso foi um avanço importante. Dá para cravar que o Jorginho vai jogar no Flamengo? Ainda não. A gente não pode cravar. Tá certo, ele vai vir, já tem um acordo verbal ali. Não. Caminha para um acordo verbal. Mas esse passo que foi dado do Boto se antecipando ao mercado europeu que os empresários queriam ouvir, foi um passo importante para o Flamengo. Seria nessa janela agora de junho, antes do Mundial. Gosta, Júlio, da possível vinda do Jorginho? O Flamengo tem um elenco super recheado. O Jorginho é um jogador diferente, acho que é um jogador meio perfil Felipe Luiz, né? Acho que teria muito a ver com o técnico, um cara cabeça, muito esclarecido, muito vivido, né? Não só de Premier League, mas de seleção italiana, campeão europeu com a seleção italiana. Acho que é um jogador que pode trazer coisas interessantes. E uma coisa que, a impressão que eu tenho, André, Bruno, que acompanha os bastidores de perto, podem falar melhor que eu. Mas a impressão que eu tenho, pelo menos inicial, é muito boa dessa diretoria atual do Flamengo. Muito menos fanfarrona do que a anterior. Aparentemente o Boto não vai ser candidato nem a vereador, nem a síndico e nem a deputado federal e nem a legislador lá em Portugal. Não me parece preocupado com isso, né? Com usar o Flamengo como alpinismo social. Então, assim, me parece que a diretoria atual trabalha mais na linha do profissionalismo realista e não do pseudo-profissionalismo. É o que me parece. A gente vê até pelo perfil de contratações, né? Quando o Flamengo traz o Juninho, é o cara do Karabag, do Azerbaijão, não é um jogador estrelado, badalado. Chegou um jogador aí que não é estrelado, mas já começou a funcionar no time, Felipe Luiz começou a utilizá-lo. Então me parece também que tem uma
uma nova filosofia de contratação no Flamengo tem a ver com isso também. Ô Brás, pra gente finalizar, falei que estava cheio de notícias hoje do Flamengo e que uma envolve o Vasco também. O Vasco pediu para São Januário ter torcida dos dois times, torcida do Flamengo e do Vasco, obviamente, mas do Flamengo também no próximo clássico, no dia 19. Como é que foi isso? Fez uma solicitação à polícia e por quê, hein? Então, esse assunto aí está agitando as redes sociais desde ontem, quando o Pedrinho manifestou, né, a vontade de jogar o clássico contra o Flamengo em São Januário. E aí, o assunto que mais assim, gerou polêmica é que o Pedrinho admitiu a possibilidade de que, se fosse possível, até mesmo jogar com torcida única, algo que, assim, na maioria dos estados do Brasil já ocorre, mas aqui no Rio continua tendo clássico com torcida mista e, assim, o pessoal aqui do Rio é muito entusiasta de que isso não acabe e tudo mais. No Maracanã a gente já teve diversos clássicos, inclusive com setores mistos, Flamengo e Vasco, Fla-Flu, e que nesse setor misto não teve nenhuma confusão. Então o povo aqui do Rio é muito defensor da ideia de manter a torcida mista. Só que algumas coisas assim ficaram meio... faltou um pouco melhor a interpretação, o que o Vasco queria. Então eu procurei apurar pelo lado do Vasco qual era o real objetivo do Vasco e eu consegui ter acesso ao ofício que o Vasco enviou ontem para a Polícia Militar do Rio de Janeiro. No pedido do Vasco, está explícito que o Vasco quer jogar o clássico contra o Flamengo em São Januário com a presença tratante, que no caso, pelo tamanho ali de São Januário, por toda a questão logística, só dá para ser de uma forma 90-10, né? Que no caso não é nem 90-10, é 95% a 5%, porque o setor visitante ali de São Januário tem que ter um espaço ali para não ficar perto uma torcida da outra, então acaba sendo 5% da carga por determinação dos órgãos públicos. Esse pedido de torcida única seria uma alternativa que o Vasco apresentou caso a Polícia Militar entenda que não tem como receber os torcedores rubro-negros de São Januário. E aí, para o Vasco defender essa tese de que pode sim ter um clássico em São Januário com a presença da torcida do Flamengo, ele citou outros jogos que o Vasco manda no Campeonato Brasileiro contra torcidas que têm histórico de rivalidade com os vascaínos. E aí ele cita explicitamente os clubes São Paulo, Corinthians, Santos e Cruzeiro. E aí ele cita o jogo contra o Santos desse último domingo agora, 2-1 Vasco de virada, como um jogo que teve presença da torcida do Santos. Para quem não sabe, infelizmente, o histórico de violência entre as torcidas de Vasco e Santos é bem grave. Então é isso aí, pessoal. Essas foram notícias de hoje do Flamengo, nessa terça-feira. Não esquece de deixar seu palpite aí pro jogo de amanhã. Meu palpite é 4-0 amanhã, esse jogo da Libertadores. Deixa seu like aí, se inscreva no canal aí. Isso aqui é Flamengo e até o próximo vídeo.